Então vamos lá, meninos. Explicando aí o quarto modelo atômico, modelo conhecido como Rutherford-Bohr ou como modelo atômico de Bohr. O que esse modelo fala? Por que ele é chamado de modelo atômico Rutherford-Bohr? Porque o Bohr ele veio para complementar a ideia do Rutherford, tá? De acordo com o modelo atômico de Rutherford, como que era o átomo para Rutherford? O átomo tinha um núcleo positivo, com toda a partícula positiva, e os elétrons giravam em torno do núcleo. Só que se o modelo atômico fosse de acordo com o Rutherford, o que ia acontecer com esse elétron aqui, que é carga negativa, e o núcleo, que é carga positiva? Se esse elétron aqui ficasse girando ao redor do núcleo, esse elétron iria perder velocidade e quando ele perdesse velocidade, ele se chocaria com o núcleo. Cargas opostas, né? Cargas opostas se atraem. E isso foi contestado pela física clássica. Os elétrons seriam atraídos pelo núcleo. Então, Rutherford já sabia que existia essa falha no modelo atômico dele e o Bohr veio para suprir essa falha, para tentar explicar o que existia realmente no elétron para que ele não se chocasse com o núcleo, tá? Então, o Bohr, ele começou a estudar aí a física quântica. E a física quântica está relacionada à energia e foi esse cientista que estudava sobre a física quântica. Como eu já tinha dito para vocês, todo experimento, todo modelo atômico, todo cientista que fala sobre alguma coisa, ele prova através de experimentos. E o experimento que o Bohr fez foi o experimento de espectro de hidrogênio, que eu vou passar depois um videozinho explicando como que foi esse experimento e qual foi o resultado obtido pelo Bohr, tá? Então, depois eu mando para vocês o vídeo, o link do vídeo, para vocês poderem ver a experiência do Bohr. Já vou começar, então, a explicar qual foi a conclusão do Bohr. O Bohr concluiu o seguinte: ele não continuou de acordo com o modelo de Rutherford. No modelo de Rutherford continha o núcleo e tinha um núcleo positivo com os prótons. Só que o Bohr falou que a eletrosfera do átomo ela não era igual à eletrosfera que o Rutherford acreditava. Que a eletrosfera era dividida em níveis de energia. Aqui eu representei 4, mas na verdade são 7 níveis de energia. O primeiro, aí os elétrons girariam aqui, ó, nesse primeiro nível de energia. Depois ele tinha elétrons girando no segundo nível, terceiro nível, quarto nível, né? E assim sucessivamente, o quinto, o sexto e o sétimo. E ele falou que esses níveis de energia, ele falou que eram 7 níveis e ele nomeou esses 7 níveis. K, o primeiro era o K, o segundo o L, M, N, O, P e Q. Então era assim, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo nível. Então, teriam 7 regiões, né, ao redor do núcleo, e essas regiões seriam os níveis de energia. O que são níveis de energia? Níveis são quantidades, né? Esses níveis, essas regiões, teriam quantidades diferentes de energia. Seria isso aqui, então. Nível 1, o K. O 2, o L. O 3, o M e assim sucessivamente. Quando a gente tem aqui, por exemplo, um elétron no primeiro nível de energia, será que esse elétron tem a mesma quantidade de energia que esse segundo elétron aqui, nesse segundo nível de energia que tem? Será que esse elétron aqui, ó, no terceiro nível, tem a mesma quantidade de energia desse e a mesma quantidade de energia desse? Então, o que a gente sabe? Que o núcleo é positivo e que o elétron é negativo. Como as cargas são opostas, esse elétron seria atraído pelo núcleo. Só que para esse elétron ficar aqui, ó, nesse lugar, ele tem que ter uma energia que mantém esse elétron afastado do núcleo. Como esse elétron aqui, ó, ele está mais afastado do núcleo,
exerceria uma força de atração do núcleo com esse elétron aqui. Como ele está mais longe, esse elétron aqui tem que ter mais energia que esse elétron aqui para manter ele mais afastado do núcleo. A mesma coisa, esse elétron aqui. Como ele está mais afastado e existe uma força de atração, para manter ele mais distante, ele tem que ter mais energia que esse elétron e que esse elétron. Então, o que o Bohr concluiu? Que a gente tem 7 níveis de energia e que os elétrons que estão nesse nível de energia aqui, ó, possuem uma quantidade de energia menor, porque ele está mais próximo do núcleo. Quanto mais afastado do núcleo, mais energia, que ó, sentido em que ocorre o aumento gradativo de energia. Quanto mais afastado do núcleo, mais energia. Então, se eu tenho um elétron aqui, no nível 6, esse elétron do nível 6 tem mais energia que esse, porque ele está mais afastado do núcleo e faz ele ficar aqui. Senão, ele exerceria uma força de atração com o núcleo e ele se chocaria com o núcleo. Essa foi a principal observação do modelo de Bohr, que existem níveis de energia, elétrons com níveis de energia. E existe aqui essa região, esse nível, essa região, esse nível. A gente costuma associar a degraus, a uma escada. Então, esse aqui seria uma escada com 7 degraus. Esse elétron está no primeiro degrau. Esse segundo elétron está no segundo degrau. Existe essa região aqui, ó, entre esses dois níveis. Só que essa região aqui, ó, não existe elétron aqui nessa região. Existe elétron aqui e existe elétron aqui. Então, o que a gente chama de níveis permitidos de energia. Então, é permitido ter elétron aqui e é permitido ter elétron aqui. Não é permitido ter elétron aqui, ó, entre essas duas regiões. Por quê? Se esse é o primeiro degrau e esse é o segundo degrau, não tem como a gente se posicionar entre dois degraus. Ou a gente está no primeiro, ou a gente está no segundo, tá? Então, esse elétron aqui não é possível existir esse elétron no meio dessas duas regiões. Então, a gente tem essa região, que é o nível 1, que tem essa quantidade de energia. E a gente tem aqui o nível 2, com essa quantidade de energia. Então, quando a gente fala que existem níveis permitidos de energia, são esses aqui, ó. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível e assim sucessivamente, tá? E aí vem outra conclusão, outro postulado do Bohr, que ele falava sobre saltos de elétrons. Será que um elétron que está nesse nível de energia aqui, ó, será que ele pode ir para níveis mais externos? Será que um elétron que é desse nível aqui, ele pode ir para nível mais interno? Então, Bohr, ele concluiu o seguinte, ele teve o seguinte postulado, ele teve a seguinte observação, com a experiência lá do espectro de hidrogênio. Ele falou o seguinte, que um elétron, quando ele está aqui na posição, esse elétron é deste nível, ó, do segundo nível de energia. Então, esse elétron, ele está aqui, ele é daqui, ele tem energia para ficar aqui. Quando esse elétron ele está no estado normal dele, no nível normal dele, a gente fala que o elétron está no estado fundamental. Então, todos esses elétrons aqui, ó, que estão representados, estão no estado fundamental de cada um. Esse elétron aqui, ele pode, a gente vai simular um salto de energia, um salto de nível de energia. Mas para esse elétron vir para cá, ó, para ele pular para um nível mais externo, nível quanto mais longe do núcleo, maior não é a quantidade de energia. Então, se ele está aqui, ele tem que ter uma energia. Para ele pular para cá, para esse nível de energia, ele tem que ganhar energia, absorver energia. Então, Bohr falou o seguinte, que para saltar para uma camada mais externa, igual aconteceu aqui, ó, camada mais interna, ele vai pular para uma camada mais externa.
ele tem que absorver energia. E ele chamou essa energia de quantum, tá? Que é pela física quântica, tem uma explicação. E esse quantum é energia emitida em forma de pacotes. Então, emitida não, absorvida no caso. Então, para esse elétron pular dessa camada para essa camada, ele absorve um quantum de energia. Ele tem que absorver uma quantidade, um pacote de energia, tá? Ele veio para cá. Então, tá aqui, salto quântico. Ele veio para essa camada. Ele chegou aqui. Ele tá aqui, ó. O elétron, ele não é dessa camada. Ele ganhou energia para ficar nessa camada, para ficar nesse nível de energia. Quando esse elétron ele não está no nível de energia que é dele, a gente fala que esse elétron ele está excitado. Só que quando ele ganha essa energia e ele não é dessa camada, o que vai acontecer com esse elétron? Esse elétron ele vai voltar para a camada de origem, ele vai voltar para o lugar que era de origem dele. Quando ele volta para o lugar de origem, ele tem que liberar essa energia que ele ganhou, para ele voltar para a camada de origem dele. Quando ele volta para essa camada mais interna, ele libera essa energia, só que ele libera um fóton, que a energia que ele libera em forma de luz, que é chamado de fóton. E normalmente essa luz ela é emitida de forma colorida, tá? Ela é uma luz colorida. Então, a gente tem aqui a explicação do teste de chamas dos fogos de artifício. Também vou mandar um link para que vocês assistam os testes de chama, ok? Beijo!